Consolidação das leis do trabalho. Paramos no artigo 499. Não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Parágrafo 1. Ao empregado garantido pela estabilidade que deixar de exercer cargo de confiança, é assegurada, salvo no caso de falta grave, a reversão ao cargo efetivo que haja anteriormente ocupado. Parágrafo 2. Ao empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido o cargo de confiança e que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, é garantida a indenização proporcional ao tempo de serviço nos termos dos artigos 477 e 478. Parágrafo 3. A despedida que se verificar com o fim de obstar ao empregado a aquisição de estabilidade sujeitará o empregador a pagamento em dobro da indenização prescrita nos artigos 477 e 478. Artigo 500. O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato e, se não houver, perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. Capítulo 8. Da força maior. Artigo 501. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direto ou indiretamente. Parágrafo 1. A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. Parágrafo 2. A ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente nem for suscetível de afetar em tais condições a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta lei referentes ao disposto neste capítulo. Artigo 502. Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte. Inciso 1. Sendo estável nos termos dos artigos 477 e 478. Inciso 2. Não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa. Inciso 3. Havendo contrato por prazo determinado, aquela que se refere ao artigo 479 desta lei, reduzida igualmente à metade. Artigo 503. É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado em qualquer caso o salário mínimo da região. Parágrafo único. Cessados os efeitos decorrentes do motivo de força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos. Artigo 504. Comprovada a falsa alegação do motivo de força maior, é garantida a reintegração aos empregados estáveis e aos não estáveis o complemento da indenização já percebida, assegurado a ambos o pagamento da remuneração atrasada. Capítulo 9. Disposições especiais. Artigo 505. São aplicáveis aos trabalhadores rurais os dispositivos constantes dos capítulos 1, 2 e 6 do presente título. Artigo 506. No contrato de trabalho agrícola é lícito o acordo que estabelecer a remuneração in natura, contanto que seja de produtos obtidos pela exploração do negócio e não exceda de 1/3 do salário total do empregado. Artigo 507. As disposições do capítulo 7 do presente título não serão aplicáveis aos empregados em consultórios ou escritórios de profissionais liberais. Artigo 507-A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos na Lei 9307, de 23 de setembro de 96.
Artigo 507-B. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o Sindicato dos Empregados da categoria. Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Artigo 510. Pela infração das proibições constantes deste título, será imposta à empresa a multa de valor igual a um salário mínimo regional, elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações legais. Título 4A. Da representação dos empregados. Artigo 510-A. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los com a finalidade de promover-lhes um entendimento direto com os empregadores. Parágrafo 1. A comissão será composta, inciso 1, nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados, por 3 membros. Inciso 2, nas empresas com mais de 3.000 até 5.000 empregados, por 5 membros. Inciso 3, nas empresas com mais de 5.000 empregados, por 7 membros. Parágrafo 2. No caso de a empresa possuir empregados em vários estados da Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado ou no Distrito Federal, da mesma forma estabelecida no parágrafo 1 deste artigo. Artigo 510-B. A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Representar os empregados perante a administração da empresa. Inciso 2. Aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo. Inciso 3. Promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos. Inciso 4. Buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. Inciso 5. Assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados e impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. Inciso 6. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. Inciso 7. Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Parágrafo 1. As decisões da Comissão de Representantes dos Empregados serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. Parágrafo 2. A comissão organizará sua atuação de forma independente. Artigo 510-C. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital, que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para inscrição de candidatura. Parágrafo 1. Será formada a comissão eleitoral integrada por 5 empregados não candidatos para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Parágrafo 2. Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Parágrafo 3. Serão eleitos membros da Comissão de Representantes dos Empregados os candidatos mais votados em votação secreta, vedado o voto por representação. Parágrafo 4. A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Parágrafo 5. Se não houver candidatos suficientes, a Comissão de Representantes dos Empregados poderá ser formada com número de membros inferior ao previsto no artigo 510-A desta consolidação. Parágrafo 6. Se não houver registro de candidatura, será lavrada ata e convocada nova eleição no prazo de 1 ano. Artigo 510-D. O mandato dos membros da Comissão de Representantes dos Empregados será de 1 ano. Parágrafo 1. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Parágrafo 2. O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados
não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Parágrafo 3. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo 4. Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador interessado do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Título 5. Da Organização Sindical. Capítulo 1. Da Instituição Sindical. Seção 1. Da Associação em Sindicato. Artigo 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação de seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, com empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. Parágrafo 1. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Parágrafo 2. A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Parágrafo 3. Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Parágrafo 4. Os limites de identidade Parágrafo 4. Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural. Artigo 512. Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o artigo 558 poderão ser reconhecidas como sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta lei. Artigo 513. São prerrogativas dos sindicatos: alínea A. Representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. Alínea B. Celebrar contratos coletivos de trabalho. Alínea C. Eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal. Alínea D. Colaborar com o Estado como órgãos técnicos e consultivos na estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. Alínea E. Impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outro sim, a prerrogativa de fundar e manter agências de colocação. Artigo 514. São deveres dos sindicatos: alínea A. Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. Alínea B. Manter serviços de assistência judiciária para os associados. Alínea C. Promover a conciliação nos dissídios de trabalho. Alínea D. Sempre que possível e de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração profissional na classe. Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outro sim,
o dever de, a linha A, promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito, a linha B, fundar e manter escolas do alfabetização e pré-vocacionais. Seção 2, do reconhecimento e investidura sindical, artigo 515. As associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos. A linha A, reunião de 1/3 no mínimo de empresas legalmente constituídas sob a forma individual ou de sociedade, se tratar de associação de empregadores ou de 1/3 dos que integrem a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes autônomos ou de profissão liberal. A linha B, duração de 3 anos para o mandato da diretoria. A linha C, exercício do cargo de presidente por brasileiro nato e dos demais cargos de administração e representação por brasileiros. Parágrafo único. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá, excepcionalmente, reconhecer como um sindicato a associação cujo número de associados seja inferior ao terço a que se refere a linha A. Artigo 516. Não será reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissão liberal em uma dada base territorial. Artigo 517. Os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais, excepcionalmente e atendendo às peculiaridades de determinadas categorias ou profissões. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais. Parágrafo 1. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio outorgará e delimitará a base territorial do sindicato. Parágrafo 2. Dentro da base territorial que lhe for determinada, é facultado ao sindicato instituir delegacias ou seções para melhor proteção dos associados e da categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada. Artigo 518. O pedido de reconhecimento será dirigido ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, instruído com exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação. Parágrafo 1. Os estatutos deverão conter: a linha A denominação e a sede da associação; a linha B, a categoria econômica ou profissional ou a profissão liberal cuja representação é requerida; a linha C, a afirmação de que a associação agirá como órgão de colaboração com os poderes públicos e as demais associações no sentido da solidariedade social e da subordinação dos interesses econômicos ou profissionais ao interesse nacional; a linha D, as atribuições, o processo eleitoral e das votações, os casos de perda de mandato e de substituição dos administradores; a linha E, o modo de constituição e administração do patrimônio social e o destino que lhe será dado no caso de dissolução; a linha F, as condições em que se dissolverá a associação. Parágrafo 2. O processo de reconhecimento será regulado em instruções baixadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 519. A investidura sindical será conferida sempre à associação profissional mais representativa, a juízo do Ministro do Trabalho, constituindo elementos para essa apreciação, entre outros: a linha A, o número de associados; a linha B, os serviços sociais fundados e mantidos; a linha C, o valor do patrimônio. Artigo 520. Reconhecida como sindicato, a associação profissional ser-lhe-á expedida carta de reconhecimento assinada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a representação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. Parágrafo único. O reconhecimento investe a associação das prerrogativas do artigo 513 e a obriga aos deveres do artigo 514, cujo inadimplemento a sujeitará às sanções desta lei. Artigo 521. São condições para funcionamento do sindicato
A linha A. Proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses da nação, bem como de candidaturas a cargos eletivos estranhos ao sindicato. A linha B. Proibição do exercício de cargo eletivo cumulativamente com o de emprego remunerado pelo sindicato ou por entidade sindical de grau superior. A linha C. Gratuidade do exercício dos cargos eletivos. A linha D. Proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no artigo 511, inclusive as de caráter político-partidário. A linha E. Proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede à entidade de índole político-partidária. Parágrafo único. Quando, para o exercício de mandato, tiver o associado de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais de se afastar de seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela Assembleia Geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva.